Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês mais uma vez aqui nesse sábado. É uma alegria receber a cada um de vocês. A gente se prepara, se organiza e o objetivo final disso tudo é proporcionar uma experiência, um momento com Deus para você nesse lugar. E a gente está muito feliz de poder proporcionar isso mais uma vez. E eu tenho a certeza absoluta que se você chegou aqui, não importa da forma como você chegou porque assim Deus quis e você foi guiado por Deus para que você estivesse aqui nesse lugar, nesse dia. E nós louvamos a Deus pela sua decisão, porque você poderia não ter vindo, mas você decidiu vir. Muito obrigado porque você veio, muito obrigado porque você aceitou esse convite, esse chamado do Espírito para estar aqui com a gente. A gente está muito feliz de receber você. Se Deus chamou você até aqui para estar aqui com a gente, esse é o momento também de você aquietar o seu coração, de você aquietar o seu espírito, ficar em paz com Deus, se concentrar em tudo que está acontecendo aqui. Então eu convido você, gentilmente, é o momento que você puder, você coloca o seu celular para vibrar somente ou desliga o celular, num tempo em que nós nunca nos desconectamos de nada, nem de ninguém. Desligar o celular é um ato de rebeldia, então eu convido você a exercer essa doce rebeldia, que é de se desconectar com tudo o que é alheio a esse momento, para que você se concentre naquilo que nós vamos cantar, naquilo que nós vamos pregar aqui. E eu creio que Deus colocou você aqui para ouvir a voz dele. E ele vai falar com você essa manhã. Deus abençoe muito você, obrigado pela sua presença. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. A gente está aqui, a gente tem certeza de que o Senhor vai fazer a tua obra na nossa vida. Que o seu Santo Espírito caminhe nesse lugar, toque os corações e que aquilo que for pregado, aquilo que for cantado aqui, por todos nós, seja para a glória do seu nome, para a transformação da nossa vida e para a celebração do seu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Quem é este? Quem é este que chegou até aqui e que falou ao meu coração e falou ao seu? É no caminho da vida que ele nos mostra quem ele é, no partir do pão, no dia a dia. Vamos todos louvar a Deus, vamos todos louvar ao Senhor nessa manhã. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ele é manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele
se abrem e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és, quem tu és. Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros. Mil dias. Orando. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o teu reino é composto de homens, mulheres, todos nós somos bem-vindos. Obrigado porque tua misericórdia é tão grande, o teu amor, a tua graça. Cantando. E temos a certeza de que tudo que temos é resultado da graça e da misericórdia, desse amor maravilhoso que um dia nos encontrou na nossa jornada. Ensinando. Redimir a memória começa com uma coletividade, para terminar na sua individualidade, de entender que você é maior do que o mal que te causaram. Jesus está ensinando pra gente que existe a lei, mas existe uma coisa muito mais radical do que a lei. Existe alguma coisa muito maior do que a lei. Esse muito maior do que a lei é o amor. Cristo não está restrito aos nossos paradigmas. A comunidade está em reforma e faremos muito mais em 2026. Cada um que contribui com a comunidade alcança um outro em algum lugar. Quando você é grato por tudo que Deus fez por você, você enxerga o outro e se torna o próximo dele. Fazer parte da comunidade não é fazer parte de algo, é fazer parte de alguém. Uns aos outros. Queremos ser uma comunidade guiada pelo Espírito, lembrando aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, aquele que para a multidão pelo caminho para alguém passar com a sua dor, apenas para tirar a dor do caminhante. Uns aos outros. Não apenas para sermos comunidade, mas para sermos humanos, a imagem e semelhança de Deus. Oramos para que o Espírito nos traga aquilo que precisamos e nem um pouco mais. Até que Cristo volte. Que o Senhor devolva ao pó da terra nosso orgulho. Que o Senhor devolva ao pó da terra todo nosso sentimento de autorreferência, para que Ele construa novamente em mim e em você uma nova vida, que componha uma canção a partir desse pó da terra. Somos viajantes, cansados de andar, carregando o fardo da falta de um lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Secos
sopro da recriação, que ouçamos a mesma voz, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Estás aqui, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Devolva-nos ao pó, Senhor. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. A mesma voz sempre. Que possamos ouvir tua voz nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia, aleluia. Uma profunda gratidão pela bondade dele para com todos nós. Uma profunda gratidão pela certeza de que o nosso caminhar, a nossa vida, os lugares onde nós passamos, são guiados e conduzidos por ele. Te amo, Deus, tua graça nunca falta. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,
eu cantarei da bondade de Deus. Ele é bom e Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é bom e fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, da tua bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantaremos sempre da bondade daquele que é fiel. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo, tudo. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Ele é bom e fiel. Você crê nisso? Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Se você crê nisso, com todo o fôlego cante. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. Eu cantarei, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é bom e fiel. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, muito, muito obrigado pela Tua condução generosa das nossas vidas durante mais esse ano.
Teu Espírito continue guiando a cada um de nós, continue abençoando a cada um de nós. Que a Tua graça, a Tua misericórdia e Teu amor abundem sempre na nossa vida. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Bom, chegamos ao final da série Jesus para Todos e no final a gente deixou talvez o tema um pouquinho mais espinhoso, mais complexo, mas que vai trazer para a gente digamos assim, um caminho para a gente andar em 2026. Tem uma historieta, um conto, não sei como é que a gente pode chamar, da tradição judaica, que diz que o rabino Yohanan ben Zakkai, ele, ao ser perguntado sobre o reino messiânico, sobre a vinda do Messias, ele diz que se você tiver na sua mão uma muda de uma árvore, de uma planta, e alguém vier correndo para você e falar assim, o Messias chegou, que você deve primeiro plantar aquela muda, plantar aquela árvore, aquela planta, e depois ir saudar o Messias. E esse ensinamento, essa historieta, ela traz para a gente lições valiosas que a gente precisa entender sobre os ensinos de Jesus acerca da nossa relação, da relação dele e da nossa relação com a política. Então, a gente pode começar lendo o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, onde Jesus ele traz um texto, um ensinamento complexo e difícil. Em Lucas capítulo 17, depois de curar os famosos 10 leprosos, e antes da parábola do juiz Inico, em Lucas capítulo 18, Jesus ele traz uma espécie de ensinamento sobre o seu reino. E nesse ensinamento, Jesus ele mistura algo que ele faz constantemente nos evangelhos, algo que ele faz constantemente em vários momentos da sua vida, misturando a ideia do reino dele, misturando aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio trazer, com ideias escatológicas, ou seja, ideias a respeito do fim, ideias a respeito do futuro, colocando o reino dele como alguma coisa que ainda vai acontecer, mas também falando em categorias do presente, de coisas em relação ao reino dele. E aqui em Lucas capítulo 17, quando a gente lê a partir do verso 20, e esse sermão de Jesus, essa passagem de Jesus vai até o verso 37, e do verso 22 até o verso 37, Jesus ele vai falar do futuro, vai falar do reino dele, vai fazer algumas comparações muito interessantes, mas para a gente hoje aqui o importante é o que ele diz logo no início. Então Lucas capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência e não poderão dizer ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. E aqui nessa fala curta inicial de Jesus, duas coisas são importantes, né? Primeiro ele começa essa fala dele falando sobre o que o reino de Deus não é, né? Então ele usa dois negativos, o reino de Deus não é visível e o reino de Deus não pode estar lá ou estar aqui. As pessoas não vão conseguir colocar o reino de Deus num lugar, não é observável, não é visto. E depois uma declaração positiva, ele diz o reino de Deus está entre vocês, dentro de vocês. Aqui duas palavrinhas são importantes para a gente entender essa declaração de Jesus. A primeira palavrinha é paratereses. Essa palavrinha ela não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, mas ela aparece na literatura grega da época, para descrever a observação de estrelas no céu e a observação de sintomas, de doenças. Então, se a gente fosse parafrasear, a ideia é o seguinte, o reino de Deus não tem sintomas que consigam ser vistos para descrever o fenômeno. A gente poderia colocar dessa maneira. Então percebam que esse reino de Deus ele não é observável, ele não é detectável. E quando ele continua com a segunda negativa dizendo, vocês não vão poder dizer ele está aqui ou ele está ali, ou seja, esse reino de Deus não é um lugar, não é uma estrutura organizacional, não é um edifício, não é uma instituição. Esse reino de Deus não é isso. E aí a segunda palavrinha é quando ele diz o reino de Deus está dentro de vocês. Tu vai falar entos rimon, né? Esse reino de Deus está dentro de vocês. E essa também é uma palavra difícil de ser traduzida, difícil de ser entendida. E alguns teólogos ao longo da história eles vão colocar aqui 4 possibilidades, e eu acho que uma quinta ainda é possível. A primeira possibilidade é justamente essa ideia de que o reino está dentro
dentro, de que esse reino é uma coisa interior, de que é uma coisa interna, de que está no nosso coração, de que é uma coisa que é individual, interiorizada. E essa é uma possibilidade. Eu acho uma possibilidade complexa. Cria alguns problemas para a gente pensar no reino de Deus assim. A segunda possibilidade é traduzir esse advérbio aqui de lugar entos, né, como sendo Jesus. O reino de Deus está entre vocês. Então, Jesus é o reino de Deus. Jesus, ele não veio só estabelecer o reino de Deus, ele é o reino de Deus. Então, essa segunda possibilidade tem a ver com Jesus. Jesus está aqui, o reino está entre vocês. Uma terceira possibilidade, que é uma ideia dessa tradução aqui, de que o reino de Deus está ao alcance da mão de vocês, está ao alcance de vocês. O reino de Deus é alguma coisa que vocês podem chegar, vocês podem alcançar. Uma possibilidade interessante, mas também carrega alguns problemas. A última possibilidade, proposta, defendida primeiramente por um teólogo muito famoso chamado Bultmann, é a ideia de que esse reino de Deus, e ele tenta ajeitar o uso aqui de entos com o resto da narrativa, é a ideia de que esse reino de Deus é aquilo que vai vir. Então esse reino de Deus, ele está à espreita, ele vai vir. Ele está dentro de vocês no sentido de que é uma esperança de que ele vai chegar. Essas são 4 possibilidades. Agora é interessante porque ele junta, né, esse advérbio de lugar entos, logo depois de dizer que o reino não pode estar aqui, que o reino não pode estar lá, mas ele coloca um advérbio de lugar, mas ele coloca com um complemento, que é esse complemento de um pronome plural, né, de uma pluralidade dentro de vocês. Então, é interessante quando ele junta essas duas coisas, um lugar, um advérbio de lugar, mas com uma coletividade, com uma pluralidade. Então, o que ele está trazendo é a ideia de que esse reino de Deus não é um lugar, porque não pode estar aqui, não pode estar lá, não é observável, não é detectável. Esse reino de Deus são pessoas. O reino de Deus são pessoas. É uma coletividade de pessoas. Pessoas vivendo. Pessoas experimentando a vida juntas. E esse ensino tem um conteúdo que aparentemente não parece tão politizado assim, mas carrega uma ideia de valores muito importante para a gente pensar na ideia de reino de Deus como um todo. Porque a maneira como Jesus se porta em relação aos poderes da época, aos poderes políticos, aos poderes econômicos, aos poderes religiosos, como ele se comporta em relação a esses poderes, vai direcionar muito da nossa experiência, ou deveria direcionar muito da nossa experiência como cristãos. Porque quando a gente pensa na existência, na experiência de Jesus nessa terra, Jesus ele não se colocou como um manifestante contra Roma. Ele não pegava em cartazes e organizava passeatas para tentar derrubar o poder romano. Ele não fazia críticas nos jornais da época sobre a política econômica, sobre a austeridade fiscal, sobre legislação romana. Ele não se colocava dessa maneira. Mas a gente nitidamente percebe, e essa série a gente mostrou e demonstrou isso em vários momentos, que Jesus também não estava acomodado, tipo, é assim mesmo, está tudo bem e tal. Então, ao passo que Jesus não queria derrubar um poder, que Jesus não queria derrubar um governo, se a gente pudesse chamar assim, Jesus ele também não está simplesmente aceitando as coisas como as coisas são. E a gente viu, por exemplo, quando a gente falou de escravidão, que ao passo que Jesus não condena explicitamente a escravidão, que Jesus não se coloca como um ferrenho defensor do fim da escravidão, e a gente viu que tem várias questões aqui durante essa série, Jesus ele trata os escravos de outra maneira. Jesus ele trata os escravos com dignidade. Jesus ele leva a ideia de liberdade para essas pessoas escravizadas, para esses donos de escravos, a ideia de que existe um outro modelo que é possível, que é viável, de existência, de relação de trabalho e assim por diante.
Então, ao passo que Jesus não é um pregador do fim de uma escravidão, ele promove a dignidade, ele promove o amor, ele traz a liberdade. E Paulo vai dizer, em Cristo não há grego, não há romano, não há judeu, não há livre, não há escravo, não há homem, mulher e assim por diante. Jesus, ele rompe esses paradigmas na experiência dele. Jesus, ele não vai defender, por exemplo, saúde para todos. Olha, temos que ter mais hospitais romanos, sistema único de saúde romano para atender todo mundo, a população toda. Mas Jesus cura, e ele cura multidões. Jesus, ele não fala da política de fome, de miséria, mas Jesus, ele reparte a comida com todas as pessoas. Jesus, ele anda com essênios, ele anda com zelotas, ele anda com fariseus, ele anda com saduceus, mas Jesus não adota nenhuma das pautas dessas pessoas. Jesus não assume para ele a ideologia que essas pessoas tinham. Jesus andava com as pessoas, mas Jesus não compartilhava, não comungava das mesmas ideologias, das mesmas pautas. Jesus tinha as pautas dele. Ele pensava num outro modelo de tudo, numa outra relação das coisas. E é esse novo modelo, essa nova maneira de lidar com essas coisas que deveria impactar a gente. Essas pautas que Jesus, ele vive, ele experimenta fazendo, agindo, pregando e agindo um novo reino, uma nova ideia, um novo lugar. Um novo lugar onde as pessoas são o centro. As necessidades das pessoas são o centro. E a relação entre elas é o mais importante. Uma relação pautada no amor, na dignidade, na liberdade das pessoas. E aí, talvez, um ensino que passe desapercebido da gente quando a gente pensa em Jesus e política, é o que a gente encontra em Lucas, capítulo 14. Quando grandes multidões o seguiam, o texto diz assim, verso 25, grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E principalmente essa última frase. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele estabelece a cruz como modelo político dele. Isso é muito pesado. É bonito de dizer, mas é muito pesado de viver e de experimentar. Ao fazer essa declaração, Jesus está colocando um paradigma para os seus seguidores, para os seus discípulos. E nós que somos cristãos nos colocamos nesse lugar de sermos exatamente seguidores de Cristo. Ele diz que para trilharmos o caminho dele, nós precisamos carregar a nossa cruz. O caminho de cruz é uma manifestação ante tudo, ante poderes religiosos da época, ante poder político e econômico da época. Porque ao escolher falar da cruz, viver a cruz, morrer a cruz, Jesus assume a posição de um bandido condenado ainda que ele fosse inocente. Ele assume morrer como um bandido. Ele assume se entregar. Ele assume doar a própria vida. Ele assume se fazer bandido, escravo e assim por diante, por amor. E esse é o reino que ele vem instalar. Um reino de pessoas que carregam a cruz como ele carregou. Por isso, quando a gente fala de um estilo de vida cristão, e a gente falou várias vezes ao longo desses 3 anos de comunidade. Durante esses 3 anos de comunidade, a gente bateu bastante nessa tecla. De quão importante é o modelo de Jesus para a nossa vida, para a nossa experiência. E esse é o modelo que ele estabelece. Não é do que pratica a violência, mas do que sofre a violência. Não é daquele que toma posse, mas é daquele que dá, que entrega. Não é daquele que dissemina o ódio, mas daquele que ama. Não é daquele que quer tomar e possuir todas as coisas, mas daquele que quer se entregar. Esse é o modelo da cruz. E esse é o reino que ele veio trazer. Um reino de pessoas que se entregam.
Um reino de pessoas que se fazem escravas. Um reino de pessoas que se colocam no lugar daqueles que são escravizados, daqueles que são oprimidos e assim por diante. É um reino daqueles que sofrem por amor, que se entregam, que se doam, que receberam e vivem a graça, de espalhar a graça. Esse é o modelo de experiência de Cristo. Antissistema, vamos dizer assim. O antissistema de Jesus não são as convicções econômicas e políticas e etc. Não são os candidatos. O modelo de reino de Cristo é o modelo da entrega, da graça, da morte, para trazer vida para os outros. Esse modelo em que você se entrega para os outros, por amor. Em que você se doa para os outros, por amor. A gente termina esse ano, que foi um ano difícil em tantos sentidos para tanta gente. Mas a gente vai começar um ano que vai ser mais difícil ainda. Nas trincheiras que as pessoas vão estabelecer nas redes sociais, nas famílias, na vida, por causa de candidatos políticos. E o pedido, a necessidade que a gente tem, o pedido que a gente faz como comunidade, é que a gente lembre que o reino de Deus é composto de pessoas, de uma coletividade, que vive esse amor radical em toda e qualquer experiência e momento da vida. E eu retomo a história do Yohanan Ben Zakkai da tradição judaica. O reino de Deus não é composto de crenças. O reino messiânico de Cristo não é composto de crenças, mas de ações. Ações de plantar agora, para a gente colher depois. Por isso, nesse ano que termina, reflita sobre tudo que aconteceu na sua vida. Mas decida hoje, como parte da comunidade, como parte dos discípulos, os seguidores de Cristo, plantar semente de amor, de entrega, de não violência, de não ódio, para que a gente possa junto experimentar esse reino de Deus aqui e agora, com os valores que Cristo ensinou. Para que a gente possa experimentar esse reino pelo menos um pouquinho, nas nossas relações afetivas, no nosso trabalho, nas nossas famílias. E assim impedir que aquilo que acontece no mundo, que aquilo que acontece nas organizações, nas instituições, desse ódio que prolifera, que se propaga, que isso não encontre guarida no nosso coração, porque o reino de Deus encontra guarida em nós e na nossa comunidade. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, muito obrigado por 2025. Muito obrigado por esse ano que foi tão desafiador. Muito obrigado porque agora a gente se encontra aqui fechando esse ano e sobrevivemos. Muito obrigado porque a tua mão poderosa nos guiou. Mas de uma maneira muito mais poderosa, Senhor. Por favor, atua na nossa vida. Atua na nossa vida de uma maneira decisiva, para que o teu reino, através do teu Espírito, encontre morada no nosso coração, na nossa vida e nas nossas ações. Senhor, o teu reino é feito de ações. É feito de ações amorosas. É feito de ações de entrega. É feito de ações de graça. O teu reino é isso, Senhor. Ele é feito de todas essas coisas. Ele não é feito, Senhor, de violência, de ódio, de briga. Por favor, Senhor, que esse teu reino, através do Espírito, encontre morada em nós, individualmente, mas principalmente coletivamente. Senhor, que 2026 haja respeito, que haja amor, que haja discernimento, que haja entrega. E que, acima de tudo, Senhor, essa experiência de viver contigo transforme a maneira como a gente enxerga os outros e o mundo. A gente te agradece, te pede tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém.
desse mundo. Com Cristo eu me crucifiquei, eu já nem sei mais quem sou. Me olho e nem me vejo mais. Estranho, mas tudo mudou. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Se revelou ali. O dia da morte de Deus, ele me reaproximou. Sacrifício já não tem valor. O santo lugar se expôs. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Morto de uma vez para o mundo, revivo para ti. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Livre sou. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Cantemos todos juntos. Pela graça livre da morte do pecado. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar a Deus. Liberto e justificado. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Aleluia.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, obrigado pela presença e até a semana que vem.